uma leiturazinha aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos. Bom, não separeis o que Deus juntou. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher? Por qual motivo? E ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. E Jesus respondeu: foi por causa da natureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Isso está em São Mateus, capítulo 29, versículo 3 ao 9. Tati, você pode fazer uma oração para a gente? Amado Mestre Jesus, obrigado por sua presença neste momento. Obrigado pela presença dos médicos espirituais que nos auxiliam, Dr. Fernandes, doutora Cristina, todos os outros médicos espirituais. Obrigada a presença do seu Bandir, que nos auxilia muito nessa aula. Obrigada a todos os trabalhadores e estudantes que estão aqui na Austrália, Cíntia lá no Japão, com todo carinho. Estamos aqui estudando para ter um pouquinho mais de conhecimento desse mundo maravilhoso que está sendo nos passado, dessa nossa nova visão de mundo, e que a gente possa aproveitar todo esse conhecimento e ajudar o próximo. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Tati. Bom, como todos já sabem, a aula de hoje é a aula de número 77, hipnotismo e tratamentos. Bem-vinda, Ana Rita, da Itália. E bem-vinda a todos os demais que estão aí conosco. Bom dia, Rita. Oi, Ana. Acho que ela deve estar configurando, ela está configurando ainda o áudio dela, viu? Não está escutando. Eu não tô vendo o microfonezinho dela ainda instalado. Tá ouvindo a gente? Oi, Ana. Ela Não tá ouvindo você. Cadê? Agora deve estar. Fala aí, Ana. Bom dia! Agora sim. Bom dia! Bom dia. Um abraço para todo mundo, que saudade! Ai, gente, vida de pobre, né? Tem que trabalhar, gente. Olha, às vezes tem que trabalhar, esquecer tudo, e a sobrevivência é aquela. Vida de trabalhador, de pobre, não, velho. A gente é muito, Mas eu a gente estou é muito procurando outro rico. trabalho, eu tenho que sair do hotel, senão não tenho um fim de semana livre. bom. Desculpa, bom dia. Vamos lá, então. A gente já tem algumas perguntinhas aí da Lília e da Tati. Vocês querem realizar a pergunta, queridos? Sim, pode ser, sim. Bom dia, seu Bandir. Bom dia.
Sobre a aula, eu acho que essa pergunta minha é meio que do início mesmo. A doutora Cristina fala assim, que o hipnotismo é uma voz externa que o médium ouve, né? E fala que a voz interna seria se aquela voz fosse uma voz interna, seria de uma esquizofrenia kármica. E a minha pergunta é fácil da gente diferenciar essa voz interna da externa? Se a gente passa por uma situação dessas, né? Ou vem um paciente e diz que está ouvindo alguma coisa, como é que a gente vai saber diferenciar se aquela pessoa está com uma esquizofrenia ou um hipnotismo? É interessante essa divisão que ela coloca, porque quando nós vamos para a clarividência, a clareaudiência, melhor falando, a clareaudiência é uma voz externa. Ela não é uma voz interior. Então, nós escutamos o espírito como escutamos os seres humanos, né? Uma nitidez enorme nessa voz. E essa voz, ela não perturba, entendeu? Não perturba porque sabemos que não é criação do nosso campo mental. Ela existe, né? São espíritos que estão ali, às vezes necessitados, querendo se comunicar. Quando essa voz é interna, então esse conflito aí é de vidas passadas. Significa que a nossa memória, né, de tanto, né, ficar saturada pelo mal, houve uma explosão emocional nela. Então, essa explosão emocional, essas pessoas escutam gritos, entendeu? Que é uma das características da esquizofrenia, que elas colocam o dedo até dentro do ouvido para não ouvir essas vozes, que está identificando que elas são internas, né? Elas não são externas de jeito nenhum. Então, essas pessoas têm movimentos repetitivos, indicando que essas vozes são internas. Então, Chico Xavier, ele era um clareaudiente. Então, olha, veja só, tudo que ele ouvia, ele escrevia. Então, a comprovação da psicografia dele era impressionante, porque não era algo interno, era externo. Eram os espíritos que iam, conversavam, né, através da sua mediunidade. E quando nós observamos isso em algumas pessoas que dizem que é mediunidade, nós não concordamos, porque mediunidade e as vozes são externas, elas não são internas de jeito nenhum. E quando você observa a característica do comportamento do paciente, ele tem muita característica de esquizofrenia, porque as vozes que ele escuta, elas podem ser obsessivas também, quando manda ele se matar, essa coisa toda, entendeu? Mas aí a gente verifica que a memória dele tem uma forte ligação com essas entidades, ao ponto desses espíritos dominá-los facilmente. Quando percebemos aqui, em alguns tratamentos, né, na área de sensibilidade, que é o ponto 25, né? Quando a gente tocamos nele e dá choque, aquele paciente está ouvindo vozes, ou interna ou externa. Então, significa que esse paciente, ou ele está obsediado, ou ele está entrando num quadro de esquizofrenia. Para a gente não assim, entender que tudo é mediunidade, a gente sabe que nem tudo é mediunidade. Existem também as doenças que o Espírito trouxe, né, do mundo espiritual para o mundo físico. Quando percebemos que tem pessoas que dizem assim, olha, eu escutei um grito, entendeu? Alguém chamando, são vozes externas. Então, são espíritos brincalhões. Quando a gente diz assim, olha, tem pessoas que dizem assim, eu escuto as pessoas diariamente perto de mim, gritando, e essa voz é interna. São entidades espirituais, então existe uma grande diferença de uma coisa para outra. Só comentando também, a minha mãe, ela estava 1 mês, 2 meses atrás, ela começou a reclamar de estar ouvindo como se fosse um rádio na cabeça dela o tempo todo, como se fosse um rádio ligado, sem parar, que ela ouvia até em italiano, parece. A minha mãe não sabe italiano, nada. Eu não sei se isso aí era... Daí ela foi num médico, o médico deu um remédio que é para esquizofrenia, mas há muito tempo atrás ela já tinha ido num centro de Umbanda e falaram que ela era médium, que ela tinha que trabalhar a mediunidade, mas
Daí, né, ela não tem condições de, ela não vai para, ela morre de medo dessas coisas, sabe? Então, não sei se esse rádio que ela estava ouvindo, o que era realmente, né? Aí, o que nós vemos aí é uma frequência externa. Então, a frequência externa é mediunidade. Sim. Tem uma pergunta da Ana, lá no finalzinho. Desculpa, Cíntia, eu não vi você. É do mesmo assunto, mesmo ponto? Não, pode falar da Ana Rita, depois eu pergunto. Não tem Tá. problema. Que é uma pergunta interessante que pode ser que outras pessoas tenham. Então, se a Ana quer fazer? Quando os médiuns dizem, escuto vozes, essa voz, existe um timbre, essa voz escutada, como essa nossa, como se eu estou falando, olha, faz isso. Ou é uma coisa que a pessoa pensa e ela fala, escutei isso. Na clareaudiência, a voz tem uma nitidez enorme, entendeu? Então, já as vozes internas, ela vem soar feito um eco muito distante, que perturba o paciente. Principalmente quando essa voz ela é de alta punição. Então, alta punição não é processo obsessivo. O paciente tem algum trauma, ele está se punindo. Então, ele está dizendo assim, olha, querem me matar, estão perto de mim, entendeu? Eu não passo de amanhã. Então, isso tudo, vocês vão pegar muitos casos desse aí e vocês vão ter que ter muito cuidado, porque não é processo obsessivo. Então, tem paciente que eu vi aqui no MCM, né? Esse ano aqui no lockdown, eles estão assustados com o Covid, que chegou ao ponto de dizer que estava incorporado e a entidade falar que ia matar ele de Covid. E a médica percebeu que não era entidade, está entendendo? Era a situação de trauma diante do isolamento social e de castigo, que ele estava se castigando a si mesmo. Então, isso são coisas com o tempo, vocês vão ter que ter assim, muito cuidado para saber separar isso. E percebemos que esse paciente ele tinha mais surto psicótico, ele não tinha processo obsessivo. Então, de tanto escutar notícias de morte, ele se colocou no meio da morte e começou a se entregar, né? E a doutora Cristina, quando ele retornava ao estado normal, falava para ele, olha, acabe com isso, se você não está com Covid, vamos fazer o seguinte, faça o teste. E quando ele fez o teste, deu negativo. Então, para a gente entender como é que a coisa funciona na cabeça de muitos pacientes, né? Posso só uma a mais? A voz da doutora Cristina, quando o senhor escuta, é uma voz de uma mocinha de 15 anos ou é uma voz de uma pessoa adulta? Eu escuto a voz de uma jovem de 15 anos. É interessante que a nossa amiga Messia lá de Vitória de Santo Antão, Messia é médica de transcomunicação, então ela obtém transcomunicação até no celular. E eu lembro que eu estava em casa e a doutora Cristina disse, olha, liga para a Messia que eu vou lá agora, são 8 horas da manhã, eu vou lá para ela gravar uma mensagem minha. Aí Messia ligou o gravador, aí perguntou à doutora Cristina, o que é que eu faço para me melhorar? Aí aquela voz feminina e do adolescente, né? Estudo e atitude, sério, não dúvida nenhuma. E quando ela mandou para mim no Zap, eu disse, é a mesma voz que eu escuto, não há diferença nenhuma. Eu tentei escutar o áudio, mas não consegui ouvir nada, tinha só chiado, muito chiado. Porque quando você bota o fone de ouvido na transcomunicação dela, que não tem super aparelho, né, no celular, você escuta melhor, dá para ouvir. E a gente tentou, porque a interferência do fluido do médium sobre as partículas de som provoca aquele arrastado, entendeu? Que você entende uma parte e a outra não. Você vai juntando, aí vai compreendendo. Mas é a ação do médium sobre o aparelho também, né? Obrigada. Cíntia. Então, falando do rádio, né? Eu, ultimamente, às vezes eu estou aqui em casa, parece que eu estou ouvindo música, mas não está tocando. Parece que estou ouvindo rádio, mas também não está tocando, porque a casa está um silêncio, né?
E às vezes eu pergunto pro meu marido, você está ouvindo alguma coisa? Ele, não estou ouvindo nada, mas eu estou ouvindo. O que... Vê só, filho, o que nós temos aí são as frequências de megahertz. As frequências de megahertz são ondas sonoras de rádio. Então, às vezes eu escuto música inteira. Eu tento me desligar. Isso acontece muito em psicografia. Porque eu não estou ouvindo aquela música. Eu não passei o dia ouvindo música que não tem tempo para isso. Mas na hora você entra nessa frequência, as frequências de rádio mesmo. E você começa a escutar aquela música, né? Então a gente tem que se concentrar na psicografia. E às vezes a gente desconcentra para concentrar de novo. Como se a gente fosse se formatar, né? Como se fosse um computador. E quando a gente desconcentra e concentra de novo, já saiu da faixa vibratória, já entra na faixa vibratória dos espíritos. Mas isso acontece com os médios que têm clareaudiência, os médios também que têm sonambulismo, isso acontece. E, assim, uma outra dúvida, Silvandir, o espírito inferior, né, de hipnose, ele pode tentar induzir a gente a fazer um bem, né, para que depois ele venha agir daquele modo que ele quer agir? Pode acontecer isso também? Esses espíritos, eles às vezes alimentam muita vaidade nos médios. E a cegueira também, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque você pode fazer um bem e entregar a Deus o bem que você fez, né? Mas de repente cair na vaidade do bem que você fez pode ser uma cilada, entendeu? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque são espíritos muito habilidosos, né? Eu digo sempre, olha, eu tenho muito respeito por eles, né? Então, respeito de lá, respeito de cá. Não vindo atacar os médicos nos hospitais, eu não vou mexer com ninguém. Mas se partir para cima, a gente parte também. Então, isso aí são permissões do mundo espiritual para combater as hipnoses. Mas as hipnoses, ela busca muito, né, os egos dos médios, que é muito perigoso. Então, os médios iniciantes, eles não vão dar espetáculo de mediunidade, eles façam o necessário. Quando eles partem para o espetáculo, é muito complicado. Ele vai cair numa faixa hipnótica e vai terminar desistindo do mandato mediúnico. Chico, só vou perguntar que a minha pergunta é referente assim a essa voz, seu Vandir. Você sabe que antes mesmo de eu começar aqui os estudos, tudo, sabe quando o médico fala assim, é bom você tomar meia taça de vinho por dia, é bom para o coração. E uma vez assim me veio assim na cabeça assim, olha, compre uma garrafa e deixa sempre na geladeira e você toma uma tacinha à noite, todas as noites, sabe? Aí depois, agora com os estudos, e assim, eu acabei não fazendo isso. Mas sabe assim, quando vem aquela voz e fala assim para mim, para você, assim, o médico falou que é bom, e você faça isso. Isso pode ser uma hipnose, assim, querendo te intuir? Pode ser uma iniciativa para você cair no alcoolismo, porque a medicina e a ciência ainda são muito materialistas. E nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque eles desconhecem as funções do perispírito, né? Os seus mecanismos. Então, a gente sabe que para evitar um infarto, o plexo cardíaco ele tem que estar com eletro positivo. Então, não adianta você tomar vinho e se estressar. Isso não vai influir nada no corpo espiritual. Quando a medicina passar a estudar o corpo espiritual, eles vão compreender que tudo aquilo que disseram não prejudicou, não ajudou ninguém em nada, entendeu? Então, o que acontece com essa questão do vinho é uma questão, quando a gente levanta, né, para os pacientes que estão nos ouvindo, gera uma polêmica, porque diz, olha, foi o médico que disse, certo, o médico disse, mas ele não entende funções perispirituais. As funções orgânicas têm uma coisa, as funções perispirituais é outra. E hoje a gente sabe que todo o nosso organismo não só depende da água, não só depende do alimento, não. Depende das funções eletromagnéticas positivas que o meu sistema nervoso e o seu vai produzir. Porque se ele produzir energia degenerativa,
Você pode ter a melhor alimentação, o melhor vinho, mas você vai morrer de câncer. Sim. Obrigada, seu Andy. Mais alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Só complementando, eu acho que o meu anjo da guarda venceu nisso, porque assim, ao mesmo tempo que eu ouvi essa vozinha, parece que veio outra voz e falou assim: olha, o seu pai é alcoólatra, hein? Não esqueça disso. Foi o que o seu Vandir falou, né? Que eles Porque incluem a os gente espíritos, para futuramente, se meu pai é alcoólatra, a minha tendência é grande, né? a tendência é grande, né? Está na cadeia do DNA. Os espíritos explicam o seguinte, eles dizem, olha, o vinho, ele já está fermentado. Então, se você pegar lá, né, uma porção de uvas, e você for ingerir essa porção de uvas, quando cair no organismo, o seu próprio organismo vai qualificar qual é a quantidade de álcool fermentado que precisa. Então, isso é um controle natural do nosso organismo. O outro não, o outro foi produzido fora do nosso organismo. E, de repente, na ingestão de vinho, pode ser que o nosso organismo se descompense e diga, olha, eu quero mais, não é só isso. E aquilo que é uma vez por dia vai ser toda hora. Então, os espíritos, eles não dizem assim, olha, a uva, ela é prejudicial. Eles estão dizendo isso, o suco é prejudicial. Mas quando essa uva é ingerida, aí eu concordo, entendeu? Serve para o coração, serve para a circulação, entendeu? Serve para a pele. A gente concorda aí, porque é pesquisa em laboratório do mundo espiritual. Mas só que a fermentação, ela foi feita no estado natural, ela não foi provocada fora do organismo. Sim. Tá, obrigada, seu Andy. Perfeito. Então vamos lá. Você tem uma próxima pergunta, Tati? Isso. Silvandi, pelo que eu percebi aqui que a doutora Cristina explicou a respeito dos dois tratamentos que ela utilizou, tanto com a mulher lá, né, que teve um abuso sexual e o menino, o tratamento utilizado dela seria uma psicologia positiva para quebrar esse vínculo que eles criam com as entidades hipnóticas? Eu já vi verdadeiros duelos, né, de doutora Cristina e as projeções de hipnose nos pacientes, né? E, às vezes, os espíritos têm que utilizar-se da autoridade deles, né? Como Jesus utilizava da autoridade dele para dizer assim, olha, em nome de Deus, eu peço que você se afaste, né? Então, a médica não fez esse procedimento de Jesus, mas ela disse, olha, você vai ter que acreditar em mim. Você não pode acreditar nisso que você está ouvindo, entendeu? Então, eu quero o seu bem. Então, ela tem aquela questão hipnótica de dizer assim, olhe para mim, não olhe para outra direção. E ali, ela já domina aquela hipnose inferior e coloca a hipnose superior dela. Aí o paciente começa a sair daquele quadro. Porque se um paciente ele quer se matar, você não tiver firmeza nas palavras, você ficar com medo da situação, ele se mata. Entendeu? Ele tem que acreditar em algo que seja mais forte do que ele. Porque se for fraco igual a ele se mata. Ele não vai sair do quadro de jeito nenhum. E o que eu vejo nela, ela tocar nos pontos mais delicados dos pacientes, né? Quando uma mãe quer se matar, ela pergunta, qual a idade do seu filho? Olha, meu filho só tem 2 anos. Sim, quem vai criar seu filho, né? Qual o destino dessa criança? E quando ele crescer, se tornar adolescente, a mãe dele vai ser o quê? Uma fracassada, porque ela se matou. Ele vai se lembrar de você como uma pessoa covarde. Você se matou. Então, isso toca. E elas voltam atrás. Sim. Obrigada, Silvandi. Alguém mais tem alguma dúvida? Dá licença. Vê só, é interessante que nós pensamos assim, né? Eu, pelo menos, pensava assim, minha cabecinha lá do espiritismo antigo, uma pessoa queria se matar, e eu pensava assim, olha, não faça isso, olha, vem cá, vamos pensar em Jesus. Não. A abordagem deles é muito direta. E, de repente, eu aprendi, olha, então se salva a vida tendo uma abordagem direta. Aquela coisa parcial, passando a mão pela cabeça, o paciente se mata mesmo.
Eu tenho uma pergunta nesse sentido aí, dessa abordagem direta, seu Vandir, porque uma das coisas que me tocou quando a doutora Cristina falou ali, olha, para a paciente, né? Ó, vai em casa e conte para os seus pais. Abra o que aconteceu para os seus pais. Só que eu fiquei tentando pensar, eu falei, bom, se fosse eu escutando da minha filha, que passou 30 anos sendo explorada, tendo um espírito como eu sou, sabe, cheio de defeitos, eu pensei até em outros pais. Eu conheço muitos pais que são agressivos. E se eles tomarem uma ação agressiva contra aquela pessoa que prejudicou a sua filha, não seria uma responsabilidade dentro do hospital? Eu fiquei pensando como é que é, a não ser que exista um amparo por trás espiritual para que não deixe que aquela pessoa entendeu, entre em desequilíbrio, queira tomar uma ação. Como é que funciona isso, Giovanni? É claro que existe um amparo das equipes superiores quando isso acontece, né? Porque é de se perceber que a vítima, geralmente, né, ela é rejeitada pela família. E o agressor, às vezes está dentro da família, ele não é acusado de nada. Então, o que a transferência que a médica faz é, olha, seu pai sabe, tua mãe sabe, só que ignora, entendeu? Saber, ele sabe. E se alguém já sabe o que aconteceu, certamente nunca vai ser violento, porque não foi quando ficou sabendo, entendeu? Então, toda essa avaliação psicológica é feita e, para essa pessoa, ela quer o amparo de pai e de mãe. Então, esse amparo só vai ocorrer quando ela chegar e falar. Agora, o que acontece com muitos que sabe, passa a mão por cima, a filha fica revoltada, traumatizada, porque eles não tomaram nenhuma atitude. Então, quando ela desabafa, conta tudo lá, a gente tem uma surpresa, porque às vezes o pai diz, olha, eu desconfiava. Ele desconfiava, ele sabia. Só porque era o tio, ele ficou calado, entendeu? Mas ele sabia. E quando essa pessoa conta, vem a frustração. Nenhuma decisão a tomar. Então, eles se tornam pessoas totalmente neutras diante de um processo de um abuso. E quando vem, a médica diz, olha, agora eu e você, a gente agora vai ter que resolver, certo? Então, a gente vai ter que sair desse quadro depressivo, a gente vai ter que... Porque ela não conta com os principais membros, que é pai e mãe, entendeu? Sim, entendi. Mas como que um pai ou uma mãe sabe que a filha é abusada e consegue fazer de conta que não sabe? Pessoal, vem estagiar aqui na região Nordeste que vocês vão ver coisas absurdas. Absurdas. Coisa que, para mim, se eu ficasse aqui na cidade fazendo consulta e alguém me contasse, eu ia dizer que você está fantasiando. Porque vimos um caso no interior que o pai, ele tinha relação com a filha e toda a família sabia. E todos ficavam calados, não diziam nada. Então, olha, veja só, é omissão total. E tem muitas mulheres, não são todas, que ela sabe que a filha está sendo abusada pelo próprio pai aqui na região Nordeste, mas ela, para não perder o casamento dela, ela ignora o fato. Então, eu acho que a voz da justiça, da compreensão, a doutora Cristina é tudo isso, porque ela não tem tolerância com isso, ela não admite isso. Então, ela puxa realmente aquela pessoa, né, que está lá no fundo do poço, na abusada, e diz, olha, se elas ignoram isso, então você procura justiça. Mas não deixe seu pai fazer isso com você. Então, a maioria dessas pessoas chegam a se matar, porque elas não têm o amparo da própria família. Mas isso não é um caso aqui, outro ali não, viu, pessoal? São vários casos que a gente acompanha, que é impressionante, viu? Tem muitos casos no Nordeste, viu, Sandra, que é complexo. Parece coisa de... É muito difícil, né? Medieval. É. Posso? Sim.
Silvandir, no caso, né, desses casos que acontecem, né, assim, eu até entendo que às vezes pode ser pela índole da pessoa, né, mas no caso, se essa pessoa está sendo induzida a fazer tal ato, essa pessoa e o espírito, né, a justiça divina, assim, como posso falar? Esqueci a palavra em português, nossa, deu um Fala em branco. Leva em japonês para ver se a gente consideração. entende. Intervém. A justiça divina vai pegar ele como, né? Isso, no caso, porque essa pessoa está sendo induzida, né, pelo espírito, né? A gente sabe que muitas vezes é a índole da pessoa, mas se o caso, como a justiça divina, né, pode, no caso, interferir no caso desses casos assim? Olha, veja só, quando a questão é por indução, as tentações, elas oferecem resistência, porque o espírito não tem a tendência, ele está sendo induzido. Então, se ele está sendo induzido, claro que ele vai resistir. Agora, quando você tem a tendência a induzir e cai, a justiça divina é culpada. Porque você já tem histórico, entendeu? Você já tem histórico. Então, ninguém cai em situações que já não caíram antes. Então, se caiu antes, existem arquivos mentais que são explorados por esses espíritos. Então, isso indica que aquela pessoa já cometeu isso em vidas passadas. Já outras nunca roubaram, vamos colocar a questão do curso, né? Nunca roubaram. Chega um espírito lá e diz assim, rouba aquele celular, ele tem medo. Ele faz, não vou fazer isso. Por quê? Ele não tem a índole de roubar. A mesma coisa a índole de estuprar, de abusar sexualmente, ele tem a índole. Entendi. Entendi, obrigada. Isso me leva num ponto uma das minhas perguntas que eu queria fazer também, Silvandir. E aí também pode ser que toque até em alguns dos pensamentos que vocês também tiveram ou podem ter no futuro. Determinada época, e eu até relatei isso anteriormente, eu estava com muita dúvida com relação à continuidade dos estudos dentro do Maria Cláudia, né? Eu estava com dúvida, mas será que é isso mesmo? Mas realmente isso acontece, sabe? E eu até trouxe essa conversa em determinado momento para a doutora Cristina, na época que eu estava aí no Brasil. Muitas dúvidas estavam me pairando na cabeça. Só que antes de eu ter ido lá conversar com a doutora Cristina, o meu anjo guardião, ele interveio aqueles pensamentos em determinada madrugada, não é? E aí ele me falou, através a minha clareaudiência, a proposta, ela é preguiçosa, viu? Ela só acontece de madrugada, quando eu estou para acordar. Então, dentro da clareaudiência, então, eu escutei ele falando que eu já fui uma pessoa que foi ateia, né? Ateia no passado, não acreditava em Deus, e que eles estavam fazendo uso dessa memória, dessa experiência, para me trazer, no momento atual, de desacreditar do Espiritismo. Olha só que interessante. E aí, quando ele falou aquilo ali, naquela madrugada, isso eram umas 4 horas, 5 horas da manhã, me veio eu falei, nossa, olha para isso. Então, eu estava passando por esse processo hipnótico, sem saber. E aí foi quando eu trouxe a doutora Cristina, olha, teve uma época, um momento que eu estava com bastante dúvida. Naquele momento, a doutora Cristina já falou logo, olha, essa é a sua última chance, viu? Ela não deixou nem eu terminar de contar a história. Mas eu quis trazer essa conversa aqui para a gente, porque tem muitos de vocês, pode ser que já passaram ou vão passar processos assim, de dúvidas, entendeu? E aí, Silvandir, como é que a gente faz quando a gente não tem um anjo guardião, não é? Que está ali do nosso lado para poder nos socorrer e dizer, olha, meu filho, como é que a gente faz, Silvandir? A doutora Cristina está aqui dizendo uma frase aí para o grupo, ela diz assim, olha, quando surgir todas as dúvidas, todas as incertezas, lembre do sofrimento dos outros. Nossa! É isso que eu faço, eu sempre lembro do sofrimento dos outros, porque as minhas dúvidas têm a confirmação na dor do próximo. E eu aprendi muito isso com Dona Maria Cláudia Martins, que tem essa sensibilidade enorme.
de olhar para o sofredor e dizer assim, se sinta no lugar dele. Porque é interessante, pessoal, as pessoas às vezes querem prova dos espíritos, mas a gente não quer provar que ama o próximo. É complicado. Porque nós queremos uma prova de tudo aquilo que nós estamos vendo, né? Mas a gente tem que ter a maior prova, né? Ter sensibilidade com o ser humano. E às vezes nós não temos. Então, eu ontem recebi um zap de uma paciente, e a paciente dizendo, olha, eu estou numa aflição tão grande que eu vou dizer uma coisa, eu estou perdendo a fé pelos espíritos. A doutora Cristina disse, olha, não responda pouco, não fale nada, mas deixa eu conversar com você aqui. Diga, doutora. Ela disse assim, você acha que essas pessoas que estão pedindo e estão perdendo a fé, nós temos a obrigação de provar que Deus existe e que nós existimos? Não, eu não tenho. Quem tem que provar são elas, que adquiriram as vidas em vidas passadas. Eu concordo com a senhora. Porque Deus já dá prova da grandeza dele pela sua criação. E às vezes eu me sinto ofendido por isso. Eu confesso a vocês que eu me sinto ofendido porque você convive com eles, vocês conversam com eles, e às vezes o paciente ele faz a chantagem dele. Diz assim, olha, eu só acredito agora que minha família melhorar. Não, chantagem não existe no espiritual. Então, a médica disse, não responda, só faça escutar. Mas no dia que ela vier frente a frente comigo, eu vou dizer para ela, olha, a espiritualidade não precisa que você acredite, não. Porque se você acreditar ou não, o bem vai ser feito em todas as partes. Às vezes, não só diretamente da espiritualidade no grupo, às vezes também alguém pergunta, você sente alguma coisa? E eu falo, não. Ela fala, vixe, sensou. E você vai conseguir entrar em contato com o Dr. Pietro? Vai. Vai, porque a explosão mediúnica de vocês não aconteceu ainda não. Quando acontecer, aí vocês me contam. Tá. Posso perguntar uma coisinha? Ai, desculpe. Pode falar. Posso? Não, sobre isso de ouvir, eu também tive casos onde, mas só 2 vezes na minha vida, que eu ouvi claramente, tipo, uma foi eu estava fazendo o evangelho no lar e eu ouvi claramente me falarem que eu tinha que fazer na noite que meu filho estava comigo. E daí, eu comecei. Então, eu acho engraçado, só que... E teve um outro episódio, assim, também parecido. Mas eu acho engraçado por que são só essas vezes e não sempre, ou o que muda, sabe? Ou, tipo, não é a hora ainda, ou não sei. Os espíritos eles são muito cautelosos com os iniciantes. Porque se for todas as vezes, a gente se empolga, né, pessoal? E como é que vai ficar o nosso livre-arbítrio? Essa é a grande questão. Então, por isso que houve a necessidade daquele dia, mas não há necessidade de todos os dias. Os espíritos eles têm muito cuidado com os médios, porque nós caímos pela vaidade. Você imagina toda hora que eu precisar, a doutora Cristina está presente. E às vezes eu procuro e digo, meu Deus, faz 3 dias que eu não pego uma orientação sua. E ela diz assim, então o que fazer, né? Está certo. Então, é interessante, mas a gente nunca leva a mediunidade para o lado da fantasia, porque as pessoas pensam que ela está aqui 24 horas ao meu lado, não está. E às vezes chega pessoas aqui ali, doutora Cristina, a doutora Cristina disse talvez às 18h30, porque agora a informação que eu tenho é que está em bloco cirúrgico. Então, eu não vou dizer uma coisa que não existe, ela não está aqui. Então, a gente usa da realidade, da mediunidade. Então, o que acontece? Os espíritos têm essa cautela. Eu, geralmente, desconfio muito de médios que dizem assim, olha, meu mentor está aqui 24 horas. Não existe isso, ele não está ali 24 horas. Ele tem as tarefas dele para fazer. E, às vezes, o paciente chega aqui, ele exige, olha, não, mas fala com ela aí, ela não está do seu lado, olha, por favor, não está não vou me enganar. E outra coisa, quando ela não está,
é um vazio, Vandi não é nada. Então, eu já sei que ela não está aqui. Quando ela vem, eu sinto. Então, ela não está aqui. Então, quem dirige o trabalho é ela. Em outra circunstância, o paciente chega, termina esse trabalho aqui, e o paciente chega lá fora e diz assim, olha, faltou dar um recado para a médica. Eu posso dar para o senhor? Pode não. Você não pode porque, vê só, aquilo ali é sigilo seu e dela. Eu não posso. Não, mas o senhor diz para ela que eu não posso. Eu não sei mesmo que conversou, como é que eu vou dar um... Ela diz assim, não se meta no meu trabalho, eu estou só obediente, não no seu trabalho não. Pronto. O que eu disser com o paciente é comigo. E tem uns pacientes que ele dá um assim de bobinho, né? Eu não entendi nada do que ela disse. Eu digo, olha, depois você fala com ela, e quando a gente vai saber o que a médica disse, ela não aceitou. Então, como é que eu vou participar de uma coisa que eu não assisti? Não posso participar disso. Então, isso é com ela. Eu não tenho autoridade nenhuma de chegar e mudar o que ela disse. Se ela disse, resolva com ela. Então, tem essa história toda aí. Trabalho lindo. Pois é. Séblia, você estava dizendo? Não, o que o Chico falou, né, a respeito, às vezes, dessa dúvida, assim, eu já tenho umas 3 semanas, até conversei com o Chico esses dias, né, que eu estava muito com dúvida, né, Chico? E porque, assim, parece que toda quarta-feira eu tô tendo alguma coisa. Tô tendo dor de cabeça, se não é na quarta, na terça. Vai chegando perto de quarta, eu tô tendo, e eu fico... Tá bem difícil esses dias aí. E hoje eu até escutei a palestra de segunda-feira, né? Do Dr. Ricardo. Ele falou bastante coisa ali que precisava ouvir, né? Daí eu fiquei pensando, seu Vandir tem mais medo de quem? Da doutora Cristina ou do doutor Ricardo? Eu acredito que é doutor Ricardo. Eu trabalhei com o doutor Ricardo. O doutor Ricardo é muito direto, é de pouca conversa, é de muita disciplina, entendeu? E tem aquela questão de dizer assim, olha, você vai fazer porque eu estou garantindo que vai dar certo. Mas quando ele diz, você vai fazer, estou garantindo que vai dar certo, aquele paciente é de quebrar tudo. O senhor vai junto comigo? Se for, eu vou. Se não for, olha o paciente como ele é agressivo. Então, o setor dele funcionava assim. Então, acho que a doutora Cristina, ela tem momentos, né, de uma disciplina mais rígida. Ela se torna o melhor amigo do trabalhador. Mas rebelde na porta dela não bate, não, porque ela não aceita de jeito nenhum a rebeldia, né? Então, ela tem essa característica. Mas eu acho que o doutor Ricardo ele é muito mais direto, né? Ele é muito mais técnico, né? Ela ainda é muito popular, mas ele é muito técnico mesmo nas colocações dele. E a gente olha assim para misericórdia, né? Eu até falei para a Tati, né? Eu falei assim, nossa, o seu Vandir ficou até sério, tava lá até com a camisa toda aqui, assim, ó, todo certinho, todo sério. Mas a característica de mudança, de personalidade, de diálogo é muito diferente com ele, muito diferente mesmo. Né? Porque ele fala muito pausado, né? Ela já fala muito rápido, então é muito uma diferença enorme. Ô, seu Vandir, eu sei que, né, muita coisa é a gente que cria pra gente mesmo, né? Principalmente eu falo eu com as minhas enxaquecas, né? Que eu venho aí 3 semanas tendo toda terça ou quarta-feira. Eu não sei mais o que fazer. Aí Ou eu você sei e acione não Penha para a faço. gente ver tua ficha amanhã, porque a tua enxaqueca por mais de 3 dias já tem entidade aí no meio, né? Aí você passa um zap para a Penha, que ela puxa a ficha, que amanhã tem a doutora Cristina aqui, viu? Tá, então fala com a Penha. A gente tem ela no grupo? Tem. Depois eu pego. Tem sim, Tá. eu te passo o contato depois.
Tá bom, porque bom, depois eu foge do assunto, depois eu falo. Vamos continuar. Então, a gente tem uma pergunta aí que na verdade é sua pergunta, viu, Samila? Ah, deixa eu lembrar que eu caí umas 3 vezes aí. Vou ler para você. A hipnose são espíritos necessariamente... Que a gente fez mal em vidas passadas, ou eles são os espíritos trevosos mesmos que não têm ligação direta com a gente? Esses espíritos, né, desafiavam até Jesus, né, naquela época, né? Então, no livro dos Espíritos, Kardec deu a classificação deles, que são espíritos que têm a tendência para o mal e ficam felizes em ver as pessoas, né, infelizes. Imagine só, né, a colocação deles. Então, são espíritos frios, calculistas e opositores da... Não é da doutrina espírita, eles são opositores do cristianismo no mundo inteiro. Então, padres, pastores, bispos, papas, todos eles podem cair um processo hipnótico espírita, entendeu? Então, são espíritos que têm uma frieza enorme. E o alvo principal dele, no ser humano, é a parte coronária, onde está ali todos os registros de vidas passadas, as nossas imperfeições, tudo, entendeu? Então, claro, se eles desafiaram Jesus, pessoal, quem somos nós? Então, a gente é apenas uma poeirinha na frente deles. Então, são entidades que não têm pressa para fazer o mal. Porque quando você vai com a lei de causa e efeito, ele quer que a justiça seja feita, mesmo que seja a justiça dele. Então, imediatamente, esses espíritos são detectados. Por quê? É a sede de justiça. Mas a hipnose não. Ele pode demorar anos e anos e anos, mas ele vai chegar no planejamento dele. Por isso que todo dia a vigilância é necessária. Porque para esses espíritos não importa o tempo. Se ele pegar uma oportunidade, eles acabam conosco. Tá. Chama de local de trabalho, né? Ele atua em todas as partes. Ele observa todas as fraquezas humanas e todas as fragilidades que existem ali também na parte emocional, para ele trabalhar em cima dele. Antes de qualquer ação desses espíritos, eles têm um planejamento. A lei de causa e efeito, ele não tem planejamento, ele vai com tudo. E esse espírito não, ele tem um plano em execução. E esse plano só depende do médium para escapar, né? Diário, né, seu Vandir? Aninha, você tem uma última pergunta aí? Sim. Durante a aula, a doutora Cristina ela fala que um dos problemas da casa espírita é que chega alguém com problema e volta para casa e pode morrer, porque não teve a terapia. E que os hospitais, eles fazem, sim, essa evocação, essa terapia em caso, mesmo que não seja o dia, tipo, no Maria Cláudia, se trata de hipnose meio-dia, mas se chega uma pessoa... E eu fiquei assim, meio pensando nessa... Porque fala que tudo é disciplina, tudo é ordem, tudo é organizado, mas esse fator não entra dentro dessa ordem. Que uma pessoa chegue ali de manhã, que está doente, aí o médico chama as pessoas da emergência. Fulano, você está fazendo o quê? Dá um pulinho aqui, assim no censo. Chega uma pessoa ali, assim funciona? Eu trabalhei em centro espírita durante 8 anos, estou entendendo. Tem alguns trabalhos deles que funcionam quando a direção é séria, quando a direção não é séria, tumultua tudo. Mas a falha que tem que ser corrigida pelas federações é esse atendimento instantâneo, entendeu? Que essas pessoas precisam, principalmente no horário específico aqui, que é às 17 horas, tem uma emergência só para tratar disso. E quando o paciente vem a primeira vez e não tem consulta, pelo menos a gente fala com o médico para saber o que a gente pode fazer, qual é o passo que o médico indica. Agora, você imagine você ir para um centro espírita numa segunda-feira
e de repente aquelas pessoas falar, olha, hoje não é dia de receber entidade e tem lá 10 médios de incorporação. Será que o desencarnado vai entender isso? Como ele vai ver isso? Falta de caridade. Então, quando a gente observa que chegam espíritos aqui mutilados, precisando de ajuda, e a gente encaminha para o setor de emergência, recebem ele, adquirimos um amigo. É mais um amigo que a gente adquiriu. Porque quando a gente fala em disciplina, não quer dizer que aquele médium vai incorporar em casa, dentro do ônibus. Mas nós estamos dentro de um hospital socorrendo. Você imagine se um médico está de plantão num hospital material e chega alguém lá, né, para ser socorrido ou atendido, e ele diz, olha, não vou atender não, é hora do meu almoço. A gente sabe que médico não tem hora de almoço. Ele está dentro do plantão dele. Ele vai ter que correr para atender. Então, o mundo espiritual, eles precisavam de uma resposta. Os espíritos precisavam de cuidados, não era só os homens. Então, quando Maria Santíssima, com Dona Maria Clara Martins, mensageira de Maria, coloca essa proposta, a gente vê o quanto esse sofrimento foi amenizado. Quando a gente vê 800 enfermarias, todo mundo lá na sua caminha, limpa, sendo bem tratado, não estão mais no meio da rua, em praça pública, dentro de cemitério. Então, pessoal, é um projeto grandioso. Agora, o grande problema é que os centros espíritas têm grandes estruturas, mas falta uma coisa principal neles, né? Compreender o mundo espiritual e suas necessidades. Porque eu lembro quando eu comecei numa mediúnica, a mediúnica era no sábado, e às vezes eu passava mal na segunda. Eu esperar chegar sábado para ser atendido. Aí eu pergunto, quem é que quer ser médico desse jeito, né? Eu resisti, estou aqui, mas muitos que começaram comigo desistiram, porque não atendiam aquele espírito na segunda-feira nem na terça. Esperava para o sábado. Então, você imagine você conviver com esse espírito, você não dormir por causa desse espírito, porque, segundo eles, isso se chama disciplina. Não, isso não é disciplina, entendeu? Então, disciplina para violar o amor não é disciplina. Então, a gente tem que colocar o amor acima de todas as coisas. Olha, eu vou atender, porque eu não vou esperar que esse espírito sofra até sábado. E era o que acontecia comigo, né? Mas eu estou vivo. Silvandi, mas se na sexta-feira, vamos fazer de conta assim, vocês, Maria Cláudia, fazem bem no dia de psicografia, e chega um paciente que para fazer uma consulta e não é dia de consulta, vocês fazem o quê? Manda entrar, se consulta, esse é um caso de HE? Vê só, quem vai definir a médica que está de plantão. Então, geralmente, na psicografia, o paciente está de plantão. Então, se esse paciente chega na hora da psicografia, ele vai esperar terminar a psicografia, que já é um setor à parte, né? Então, quando terminar, a gente vai ver qual é a situação dele. Se a médica autorizar, a gente faz na hora. Mesmo que ele não tenha consulta, a gente faz. Porque está vendo que o quadro dele está oferecendo risco de vida, entendeu? Então, se a gente observa que é um caso simples, a gente diz, olha, vê só, vamos conversar, vamos lhe orientar, e amanhã tem consulta. Aí você vê amanhã, porque o teu caso não é grave. Se a gente vê caso que não é grave, são apenas pessoas que querem fazer uma consulta para tomar um passo. Mas quando o caso é de HE, aquela pessoa apresenta ali um quadro de febre, dor de cabeça a mais de 72 horas, com risco de AVC, ela não tem dúvida. Ela não tem dúvida. Ela nunca viu aquele paciente, mas ela já sente amor por ele. Faça agora. Mas e se nesse caso não entra em contradição o médium receitista com a diretoria, que depois ela fala, não, você, né, nas aulas ensina que o médium receitista não tem que intervir na diretoria, nós temos como ordem que esse dia faz isso, você não pode... Não entra em contradição essas duas... Não. Graças a Deus, as diretorias, todas elas, funcionam como hospital. Eles sabem que o médium receitista é quem vai solicitar. Então, é interessante que Timbaúba, às vezes, liga para mim 1h da tarde, né? Olha, pessoal, tem uma paciente nossa passando mal, 1h da tarde. Então, olha, tem pessoal aí para fazer esse atendimento, então, vão para o hospital e façam o atendimento. As diretorias, elas sabem que a gente funciona como hospital.
A diretoria de centro, eu encontraria muita dificuldade, porque diria o seguinte, olha, isso não é hora de fazer. Sim, mas é você que está sentindo a dor? Quem está sentindo a dor é a entidade do próximo. Então, todas as diretorias nossas, elas trabalham nesse sentido, socorrer, entendeu? Então, nenhuma delas impõe obstáculos, não. Agora, se fosse no centro espírita, era impossível fazer um trabalho desse. Certo. Obrigada. Não, Acho assim, a mais pergunta interessante. porque desculpa, fala muito que o trabalho do médico do médico receitista é ter um contato e ajudar o paciente, que ele, a diretoria, ele tem que deixar para lá. Não que seja o meu problema, porque no primeiro período agora, sendo presidente, eu digo, eu posso até... Eu sei que não existe esse problema, mas eu falo, amanhã, onde a diretoria e o meu trabalho é só aquele outro. Então, não existe essa coisa que eu fico assim, estava pensando, mas e a diretoria, como é que ela vai reagir se o médium... Mas agora eu entendi. Se uma diretoria reagir dessa forma, aquele processo obsessivo vira para cima dele, porque eu quero fazer, ele não deixou, vira para cima dele. Então não pode, está entendendo? Não pode, porque os espíritos já entendem que é uma casa de socorro. E se de repente, né, qualquer diretoria, seja aqui, seja aí, falar, olha, não vou fazer, o médico fez a parte dele, agora aquela entidade vai perseguir quem? O diretor. Tudo é um conjunto. Obrigada. Tudo é um conjunto, é verdade, seu Vanilson, você terminou com a palavra certa. E eu acho interessante, eu vou trazer um ponto da Revista Espírita, que o grupo lá do seu Allan Kardec, do estudo espírita, estudo parisiense, grupo parisiense de estudos espíritas, eles sempre consultavam o São Luís antes de fazer qualquer trabalho, qualquer evocação. Então, eu estava lendo essa semana uma evocação chamada O Danado. É uma forma como eles chamaram do espírito, né? Um espírito que era trevoso, que habitava uma casa, que ninguém conseguia morar lá, né? E é muito interessante que até você vê nas evocações, a quantidade de evocações que teve para aquele espírito, e nenhuma delas, pela leitura que você via, não durava mais do que 3 minutos. Então, bate muito com o que as recomendações dos hospitais espirituais, quando você vai fazer um tipo de evocação para um espírito que dessa classe, não é? E para não contaminar o sistema nervoso central do médium. E eu acho que até nesse ponto que a Rita está falando, de trazer você sempre fazer a consulta com um médico que está de plantão. Porque se nós formos agir pelo nosso lado humano, encarnado, cheio de defeitos, a gente vai querer sempre voltar, peraí, eu não estou com um médico aqui, vamos voltar para o padrão. O padrão é o quê? É o que foi me falado. Não, hoje não é o dia. A gente vai sempre voltar para esse ponto, né? A gente tem que estar sempre abrindo essa comunicação com o plano espiritual. Não deixar que aconteça o que aconteceu com boa parte dos centros espíritas que se distanciaram, né? E também, Francisco, isso, a propaganda, como se diz, né, é a alma do negócio. E quando você comete essa atitude positiva de socorrer fora do dia e de horário, isso se espalha. E quando se espalha, as pessoas estão vendo aquela instituição como uma instituição que tem amor próximo, está entendendo? Porque você imagina alguém chegar e, de repente, for excluída porque não é o dia. Essa propaganda vai ser muito negativa. Você imagina isso numa cidadezinha pequena do interior. Quem é que vai frequentar aquela instituição? Ninguém. Ninguém vai frequentar. Porque vai dizer, olha, falam tanto em amor e eu cheguei doente e não me atenderam. Caso contrário de quando está terminando o dia de trabalho, que chega uma pessoa de última hora, que aí tem que estar com cuidado, que pode ser uma trápola, ou trápola em italiano, pode ser uma...
Ai, aquela coisa assim, tipo de um buraco que a pessoa cai, armadilha. Porque essas questões de, no último instante, chegar um paciente, a gente toma todo o cuidado possível. Entendeu? Primeiro, você vai ter que perguntar ao seu médico, né? Ele vai dar a intuição de sim ou não. Se você sentir uma reação de um certo medo, ele está dizendo, olha, não é hora. Entendeu? Então, se você sente uma força funcionando, é hora. Então, certa vez aqui chegou uma paciente de 15 anos de idade que ela desceu quebrando tudo, né? E a gente parou para olhar, tudo era entidade, então não era comportamento dela. E a médica disse, não, atenda que eu vou junto. Então, vamos embora, se ela vai junto, sozinha que eu não vou para ali, que ela está dando todo mundo, eu não vou não. Então, bora. Então, chegou lá, ela se aproximou da menina, irradiou a entidade, trouxe a menina para aqui, para o periférico, ela já estava bastante calma, e, veja só, a gente fez esse atendimento e pedimos para essa mãe abrir consulta no sábado, isso foi numa sexta-feira. Quando ela viu a filha boa, ela foi embora e não trouxe mais. Aí, o que acontece? Essa entidade vai atrás, a gente não foi resolvido o problema. Por isso que a gente toma muito cuidado para a gente não exceder aquilo que os espíritos estão pedindo. Então, pediram que a gente afastasse a entidade, mas não pediu que a gente recebesse a entidade. Nós não recebemos, ela apenas se afastou. Tá bem, pessoal? Boa noite para todos. Obrigado, viu, por tudo. Obrigada, seu Muito Vandir. obrigada. Obrigada, seu Vandir.